Olá pessoal, bem-vindos à Academia Hopper. Hoje nós vamos falar sobre estilos de liderança. E se você quer saber se o seu líder atual é o líder ideal para você, fica até o final desse vídeo. Então, primeira pergunta, por que entender de liderança? Você deve estar começando agora na sua carreira e deve estar se perguntando, por que eu preciso saber sobre liderança? A verdade é que um líder ele tem um papel importantíssimo na evolução da sua carreira. E saber identificar o estilo de liderança do seu líder vai te ajudar a saber o que esperar dele ou dela. Então é possível que você perceba que esse estilo não combina com você e opte por mudar de equipe ou até mesmo mudar de empresa. Eu vou contar um pouco sobre a minha experiência com liderança para mostrar para vocês como a falta de um bom líder no início de minha carreira atrasou a minha evolução. Vamos começar falando sobre liderança autocrática. O líder autocrático ele não recebe input dos membros de sua equipe e ele toma todas as decisões sozinhos. Então seus liderados eles não são consultados nem considerados e se espera que eles adiram as decisões no tempo e no compasso decidido por ele. Para exemplificar, imagina só um cenário onde o líder decide alterar o horário de trabalho de várias pessoas sem consultá-las. Esse estilo de liderança é uma receita para o desastre. E quando a gente usa a palavra chefe, eu imagino que a gente está se referindo a esse tipo de líder pejorativamente. Eu considero esse tipo de liderança impraticável em um ambiente de tecnologia, mas eu imagino que ainda deve ter alguns perdidos por aí em empresas antiquadas. Se você tem um líder assim, saiba que existe uma luz no final do túnel porque as empresas de tecnologia modernas elas não trabalham dessa forma mais. Então quer dizer que está na hora de mudar de emprego. Se você já teve um líder autocrático, comenta aí no vídeo para a gente saber. A liderança democrática é o exato oposto da liderança autocrática. O líder democrático ele busca a opinião da equipe para tomar decisões, ainda que seja ele ou ela que deem a palavra final. Esse tipo de liderança pode ser mais eficiente, porque permite que funcionários de vários níveis exercitem alguma autoridade, já que eles estão avaliando opções e dando input para o líder e se preparando para o futuro, onde eles possam, de repente, aceitar uma posição de liderança. Um exemplo de reunião de um líder democrático funciona da seguinte maneira: várias opções sobre uma decisão são apresentadas, são discutidas por todos, e aí o líder pode ou tomar uma decisão baseada no resultado das discussões, ou de repente abrir uma sessão para voto. E você, já teve um líder democrático? Comenta aí no vídeo para a gente saber. Outro tipo de liderança é a liderança burocrática. Então, o líder burocrático ele segue regras. Ele pode até ouvir opiniões de seus liderados, mas ele vai rejeitar essas ideias se elas conflitam com alguma política da empresa ou com alguma prática já estabelecida. Esse tipo de líder recusa ideias novas e métodos não tradicionais. Então é comum encontrar líderes burocráticos em grandes empresas que já têm a sua maneira de trabalhar estabelecida. Ele tem medo de perder tempo testando maneiras diferentes de fazer a mesma coisa, porque ele já conhece uma maneira que está funcionando. Os liderados podem até se sentir mais à vontade com esse líder, comparando ele com o líder autocrático, mas ainda assim existe uma limitação do que eles podem fazer, então não há espaço para inovação. Pessoas que buscam crescimento vão se sentir extremamente frustradas com esse tipo de líder. Você já teve um líder burocrático? Comenta no vídeo também para a gente saber. Outro estilo de liderança é a liderança liberal, e ela implica uma total autonomia dos liderados. Os integrantes da equipe, eles têm total liberdade para tomar decisões e trabalharem como preferirem. Então, nesse modelo, o líder não se faz necessário, pois ele entende que os profissionais são maduros o suficiente para gerenciar seu trabalho. Você pode estar pensando que esse é o estilo de liderança ideal, mas a verdade é que o tiro pode sair pela culatra, porque a falta de liderança pode levar à desmotivação, já que não existe um feedback, então não existe uma sensação de crescimento. O líder da empresa onde eu trabalhava antes utilizava esse estilo. E aí, como eu sempre prezei pela autonomia que eu tinha, eu fiquei muito tempo na empresa. Mas a verdade é que, olhando para trás, eu percebo que a falta de feedback me fez demorar muito mais para aprender algumas lições. Aprender tudo sozinho parece possível, mas é um caminho muito mais árduo. Eu sei que os momentos onde eu mais cresci na minha carreira
foi quando eu recebi feedback de colegas. Porque eu só recebia feedback de colegas mesmo, já que o meu líder, ele era tão liberal que ele tinha muito pouco contato comigo. Daqui a pouco eu vou contar um pouco mais sobre a minha experiência com diferentes tipos de líder. E por enquanto o que eu queria que vocês soubessem é que esse tipo de líder é o líder que não delega, ele delarga. E é bem diferente. Você já teve um líder desse tipo? Comenta aí pra gente saber. O estilo de liderança transacional funciona assim: você me dá isso e eu te dou isso. Tudo é uma transação, tanto para o bem quanto para o mal. Então você recebe incentivos por trabalhar bem e penalidades por trabalhar mal. Então um time pode ser bonificado por atingir as metas, mas ao mesmo tempo um integrante pode ser castigado a ter que fazer um trabalho que ninguém mais quer fazer por ele ter se atrasado ou ter entregado abaixo do esperado. Esse modelo pode fazer com que os funcionários façam apenas o mínimo para ganhar esse tal bônus e acabem não crescendo. Você já teve um líder transacional? Comenta aí para a gente saber. E por fim, líder coach. Esse termo coach significa técnico quando a gente usa em contexto de equipes esportivas. E esse tipo de liderança foca em identificar as características de cada um dos integrantes da equipe para estimular seu crescimento, mas também foca em estratégias que permitem que a equipe trabalhe melhor junto. Então, ela utiliza algumas técnicas da liderança democrática para poder empoderar seus liderados a tomarem decisão, e seu objetivo principal é construir equipes fortes que se comuniquem bem e que aceitam suas diferenças e suas diferentes habilidades e utilizam essas diferenças em busca de um objetivo comum. Ela instiga as pessoas a tentar novas ideias que fortaleçam suas qualidades, mas também ajuda a guiar pelo caminho, oferecendo feedback constante. Nesse tipo de liderança, é comum fazer reuniões semanais ou quinzenais, que a gente chama de 1 a 1, né? E essas reuniões elas tendem a criar esse laço de confiança entre o líder e o liderado, estreitando o relacionamento entre eles. Nessas conversas, a líder encoraja seu pupilo a relatar suas dificuldades e seus avanços e oferece seu ponto de vista. E também utiliza desse tempo para dar feedbacks positivos e negativos que auxiliem o pupilo nessa jornada. Esse tipo de líder ele tem capacidade de desenvolver pessoas e reconhecer os talentos e os pontos fortes de cada um. Ela incentiva o crescimento pessoal, mostrando que eles não são apenas meros subordinados, e sim indivíduos únicos, capazes de contribuir para a empresa. Também é humilde e reconhece que os colaboradores podem ter mais conhecimento do que ela, e cria um ambiente de aprendizagem, onde todos aprendem com todos, trocando suas experiências. Ela também é autêntica e mostra aos liderados que todos devem agir de acordo com as suas convicções. Por isso, ela age com integridade e coerência, sendo fiel aos princípios que ela mesma prega. Outro grande ponto é a empatia, que serve como chave para que esse líder entenda o ponto de vista e os sentimentos das outras pessoas. Mas o grande trunfo desse líder é que ele direciona os seus colaboradores que sabem exatamente o que se espera deles, porque há um alinhamento muito grande, todos sabem seu papel. Essas reuniões que eu comentei, elas servem para gerar esse alinhamento. Isso significa que todos os liderados têm total liberdade para alcançar seus objetivos da maneira que preferirem, porque os seus objetivos são muito claros, tá? São discutidos com o líder semanalmente, quinzenalmente, e tudo é muito, muito transparente. Então eu queria contar para vocês um pouco sobre a minha jornada em liderança. Eu me tornei líder técnica muito cedo na minha carreira. Eu devia ter por volta de 3 anos de experiência quando eu liderei minha primeira equipe, que era eu e mais 2 pessoas. Naquela época isso se chamava coordenação. E eu vi esse cenário se repetir diversas vezes na minha empresa. Um funcionário que se destacava de alguma forma virava líder. E aí hoje eu entendo o quão profundamente incorreta está essa abordagem, porque há 2 grandes problemas nesse modelo. Um, que é a falta de visão da empresa, que não percebe que deve ser possível crescer na carreira técnica sem precisar necessariamente ter um cargo cujo foco principal é liderar pessoas. E o outro ponto é que uma pessoa que sabe fazer seu trabalho muito bem não necessariamente está preparado para liderar. E hoje eu entendo
que liderança é uma habilidade que se aprende, não é necessariamente inata, e também entendo que existem pessoas que não querem fazer esse papel, que preferem focar seus esforços em evoluir suas habilidades técnicas. Só deixo um pequeno alerta aqui para vocês que se interessam por esse tipo de evolução mais técnica, que isso não significa que vocês não vão precisar de habilidades interpessoais. O profissional que quer evoluir sua carreira puramente técnica, ele vai precisar ainda assim inspirar pessoas, liderar. Só que a diferença vai ser que vai ser uma liderança mais técnica. Por exemplo, se você quiser implementar um novo modelo de arquitetura na sua empresa, você vai precisar saber convencer os outros dos benefícios dessa nova arquitetura. Então, mesmo não sendo responsável por uma equipe, você vai precisar dessas habilidades, tá? A boa notícia é que você consegue aprender essas habilidades. Então, voltando à minha história, no início da minha carreira, quando eu me tornei líder técnica, eu acabei não notando muita diferença no dia a dia do meu trabalho, porque o principal ponto era que eu era responsável pela entrega da equipe. Então, um pouco de organização foi suficiente para eu conseguir levar o barco. Em nenhum momento me ofereceram sequer uma explicação do que eu tinha que fazer. Era tudo implícito, tá? Então, eu passei muitos anos nessa posição, até que um dia, participando de uma reunião, a pessoa nos apresentou como gestores de equipe. Ela falou assim: estamos aqui com todos os gestores da empresa. E eu pensei, o quê? Eu obviamente devia estar no lugar errado, porque eu era apenas líder técnica da equipe. O que eu estava fazendo naquela reunião? Bom, passei algumas semanas em negação total, depois pânico, até que enfim eu resolvi entender que eu havia virado gestora da minha equipe, só que ninguém tinha me avisado. Então eu comecei a estudar, tentar entender melhor o que significava. Eu não tinha nenhuma base de comparação, já que meu líder era liberal e basicamente eu não tinha nenhum exemplo do que era ser um gerente. Então eu aprendi aos trancos e barrancos, estudei, bati cabeça, me desesperei em vários momentos. Eu não tinha um líder para me dar feedback, mas eu tinha uma outra pessoa na empresa que também era líder de outra equipe e eu me espelhei bastante nele. Felizmente eu tive conversas com ele que me fizeram abrir os olhos e que realmente mudou minha maneira de pensar e eu certamente evoluí com o auxílio dele. Então, eu fiz o melhor que eu pude, mas em certo momento eu pensei que aquilo ali não era para mim. Foi quando eu decidi sair da minha antiga empresa e optei por buscar novas oportunidades como engenheira de software. Bom, eu tive muita sorte porque eu acabei caindo em uma equipe onde o líder é do tipo coach. Bom, na verdade eu não sei se foi sorte, porque um dos motivos por eu ter aceitado essa nova oportunidade era porque eu sabia que o VP de engenharia da empresa era um ex-Google. Então eu já imaginava que eu ia trabalhar num lugar que tinha a cultura do Google de engenharia. Nesses meses que eu estou trabalhando nessa nova empresa, eu já consegui entender o que é um gerente e qual é seu papel. A verdade é que ele faz uma diferença brutal no seu crescimento profissional. Nesse pouco tempo de empresa, eu já passei por uma situação que eu não sabia muito bem como reagir. Eu estava perdida, assim como estive em várias outras vezes no meu emprego anterior. Só que dessa vez eu tinha com quem me consultar. Então o problema era que um dos meus colegas de trabalho, em uma das nossas reuniões que a gente fazia, ele havia dito que ele sentia que a equipe não sabia ouvir bem. Todos falavam, mas não estávamos prestando atenção real ao que o outro estava dizendo. Eu conversei com esse meu gerente sobre a situação e ele me instruiu a utilizar uma técnica que se chama escuta ativa. Nessa técnica, você repete tudo o que foi dito por outras pessoas, assim você confirma o seu entendimento e todos percebem que foram ouvidos. Então essa técnica é extremamente poderosa. Quer dizer que em menos de 1 ano de trabalho, meu líder coach já conseguiu me ensinar muito mais do que meu líder liberal conseguiu me ensinar em 10 anos. Você já teve o prazer de trabalhar com um líder coach? Deixe seu comentário contando quais estilos de liderança você já trabalhou e qual te agradou mais. Esse vídeo é para vocês que estão iniciando na carreira agora. Eu quero estimulá-las a identificar o seu tipo de líder e buscar oportunidades com líderes que vão auxiliar vocês nas suas carreiras. No vídeo, como saber se a empresa é boa antes de entrar, eu explico quais as perguntas você deve fazer para o seu futuro líder. As respostas que ele te der vão te ajudar a identificar o seu estilo de liderança. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima!
like this.